Fala pessoal, como é que vocês estão? Viemos aí, né, trazer para vocês mais um dia nosso desafio aí 1K, trazer mais um dia de operações aí para vocês, né? Acho que aí, né, graças a Deus encerramos então o mês de fevereiro. Próximo pregão aí já vai ser dia 2 de março, acredito eu, correto? Esse mês aí eu tava com bastante dificuldade para ter bons resultados, né? Desempenhar as operações, mas estamos aí remando, né? Na medida do possível. Hoje a gente pegou uma operação aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Peguei uma compra daqui e a gente largou nessa outra seta aqui. O mercado provavelmente teria pegado meu alvo, né? Mas como aquela velha métrica que eu sempre uso, chegou perto da região de alvo, né? Testou próximo de 2 vezes ali, eu já encerro na mão, tá? Aqui, né? Ainda não consegui gerar nota de corretagem, porque por ser final de semana, acho que ela vai sair só amanhã ou segunda-feira. Então, né? Provavelmente, se precisar depois ali eu ajustar algum valor ali, eu vou ajustar e mostro até para vocês, tá bom? Se preciso for ali. Sem mais rodeios aqui, a gente já vai pro vídeo de hoje. Já deixei mutado aqui. E a gente vai colocar aqui na velocidade normal, que eu já acelerei na edição. Então fica mais ou menos um tempo razoável o vídeo. Aqui o mercado ele tinha dado essa pernada de baixo, né? Encontrou aqui um suporte e nesse momento aqui eu acreditei que ele tinha montado um pré-pullback, né? Não chegou a ser um pullback de fato porque faltou a rejeição, então estava caracterizando mais uma volta em V do que um pullback, tá? A volta em V é quando ele realmente desce, né? Reto e volta reto, tá? Esse é um movimento que estopa muita gente que acredita pegar o pullback da pernada anterior, né? Que ele realmente evolui no stop da pessoa que achou que esse movimento seria direcional, tá bom? É até um movimento clássico aí da análise técnica. Se vocês procurarem aí, vão ter o movimento em A ou o movimento em B, tá? Dá para espelhar com Fibonacci e etc. Só vocês procurarem quem tiver interessado no conteúdo, certo? Nesse momento, eu entro na operação, a operação evolui muito bem, tá? Praticamente ela não me dá calor, né? E já confirma o segmento da operação. Nesse momento aqui eu já estava ansioso para ele me dar aquele movimento que a gente sempre gosta, né? Que é de trazer o stop para o ponto de entrada, o break-even, como a gente chama, certo? Aí nesse momento a gente ia eliminar o nosso risco, que até então a gente está correndo aqui o risco da conta, né? Do nosso bolso, no caso. Tinha um risco retorno positivo, né? A operação, vocês podem ver aqui, tinha 700 pontos de alvo para 325 de stop. Eu até imaginei que ia cumprir o meu alvo direto, porque estava evoluindo muito bem a operação. Porém, aqui, se vocês olharem, é referente ao ponto de abertura. Então, sempre é um ponto de resistência, né? Devido a... Não é como seja um ponto de resistência, é um ponto importante. Devido a isso, foi um dos motivos que me direcionou a encerrar, tá? O trade antes dele mesmo ter tocado ao alvo. O que foi bom, né? Que ele, próximo dessa região aqui, ele reverteu. Ou seja, muitas das vezes você fica aguardando, né? Com certa quantidade de pontos já meio que garantida, né? Em aberto na operação, querendo pegar alvo. Isso já aconteceu muito comigo, né? Você quer ser meio que, entre aspas, perfeito demais e acaba devolvendo o, os pontos, né? Aquele lucro que você já está tendo durante a operação. Vamos dizer assim, né? De uma forma mais simplória. Você não precisa ou querer buscar perfeição no mercado, tá? Aqui não é lugar para isso. Então, é como vocês veem. É um pouco de feeling, um pouco de experiência, né? Um pouco de bastante disciplina. É nesse momento que eu faço a proteção. Como eu disse para vocês, ó, nesse momento aqui, ele já não cumpre o alvo, né? Diretamente, eu já conto como uma tentativa.
Quando ele tentar fazer a segunda tentativa aqui e falhar de novo, eu decido encerrar a operação, tá? Como eu disse, eu já sofri muito no passado com essa questão de querer ser perfeito demais. O mercado tem que ir no meu alvo e, na verdade, ele não tem. Ele faz o que ele bem entende, né? Ele não obedece a gente. Ele é um mecanismo quase que vivo, certo? São vários participantes, cada um com a intenção. E ele vai fazer o que ele bem entender, vamos dizer assim, né? Que o resultado caótico dele determinar. Nesse momento aqui eu já estava aguardando a segunda tentativa. Vocês veem bastante dificuldade, como eu disse, era um ponto importante, né? Nesse momento aqui eu vou decidir zerar. Ele deu mais uma beliscada ali e não prossegue. Como vocês podem ver lá no gráfico, até cumpriu o alvo. Porém, eu decidi sair aqui com a vez o meu stop, né? Num trade de 1 para 1 mais ou menos de risco e retorno, tá bom? Aqui eu já decidi encerrar o trade. Voltando aqui para o gráfico, como eu disse, ele teria cumprido aqui o meu alvo, né? Mas eu não quis pagar para ver, tá? Ali, deixa eu ver se pagaria. Não, na verdade eu falei que ele pagaria o meu alvo, mas ele não pagaria, tá? Eu estava equivocado. Meu alvo no vídeo ele era 700 pontos, ou seja, ele ia voltar e iria me tirar no 0 a 0, tá? Então foi uma boa escolha eu ter saído desse trade. Aqui, como vocês podem ver, né? Conta do simulador e a conta real. Aqui a gente já vai para a parte de relatório, pegar aqui o dia de hoje e aqui mesma coisa, conta do simulador e a conta do desafio, conta real. Aqui como vocês podem ver, né, foi um trade muito bom, como eu disse, quase nada de calor, né? O resultado da máxima exposição negativa ficou muito baixo, o que é ótimo. E a máxima exposição positiva, 565 pontos. Desse eu tive um aproveitamento de 365 pontos, tá? Não é dos melhores, mas para uma sexta-feira tá até bacana. Então a gente já vai preencher aqui, né? Para o mês de fevereiro. Segundo, ali não tem os nomes, né? Deixa eu ver se tem. Não, só tem número. Mas enfim. 73. Como eu disse, né? Conseguimos aqui retornar minimamente para uma taxa de acerto decente, acima de 50%. E agora, né, teoricamente, estou liberado com os contratos. Lembrando que eu persisti devido ao desafio, tá? O modus operandi dessa planilha, isso aqui vocês podem mexer na fórmula depois, é você ter no mínimo 50% de acerto, tá? Eu não, na época eu era meio tryhard, né? Eu não me permitia ter uma taxa de acerto menor que 50%, tá bom? Lembrando que eu já estou aqui há um bom tempo, galera. Não comecei ontem, tá? Apesar do meu desafio simbolizar, né? O que um iniciante deveria fazer, e foi inclusive o que eu não fiz, talvez por indisciplina, mas são meios, né, da gente metrificar, só para ficar claro aqui para vocês. Então, a data de hoje, né, dia 27, e aqui uma operação. Lembrando que essa é uma operação também, como vocês podem ver no vídeo aqui, eu travei o risco, tá? Eu travei o risco em 1%, 1% não, desculpa, em uma entrada, justamente para meio que não atrapalhar os resultados, né? Para ser bem transparente com vocês, como tem um vídeo ali mesmo que acho que foi logo na primeira semana, me fugi um pouco ali por ansiedade talvez e tentar, né, meio que entre aspas, consertar o trade, que são pequenos vícios que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Então eu acabei adicionando mais um contrato, né? Então aqui eu estou sendo bem transparente. Um dos motivos de eu usar o gerenciamento de risco do Profit é para mostrar para vocês que é possível, tá? Seguindo as regras, né? As próprias métricas que você se dispõe a seguir, né? As suas regras. O que mais é difícil no trade é isso, você ser indisciplinado. Voltando, né? Aqui uma entrada, por isso que eu travo ali, né? Menos 25 pontos do máximo exposição negativa. Hoje foi bacana, ele andou muito pouco contra a minha posição. E aqui 565. 565. Por que eu gosto de anotar aqui? Vou trazer para vocês agora. Vamos somar aqui, né? Fazer uma soma. Tá pegando todos os resultados. Beleza.
somar todos aqui. Beleza. Vocês percebem aqui, né? Com certeza a média aqui da máxima exposição negativa vai ser bem maior do que a máxima exposição positiva. Tanto é que esse mês aqui eu apanhei bastante. Como vocês viram, eu entrei num drawdown fudido, né? Recuperei um pouco essa semana agora. Aqui tá dando 18 linhas, né? Então foram 18 dias úteis que teve esse mês, tá bom? Então vamos dividir aqui por 18. Recebe dividido por 18. E aqui mesma coisa. Então o que acontece aqui? Eu esqueci porque que eu tinha posto essa regra de amarelo. Mas enfim. Em média, eu tomei mais stop do que o trade evoluiu, né? Então, vocês podem ver que foi bem ruim, tá? Vou fazer com essa outra aqui só para vocês entenderem que foram janeiro. Esse aqui foi janeiro. Dá para você mensurar como que tá o seu time, entende? Como que você consegue entrar no mercado meio que no tempo certo. Aqui vocês podem ver que ficou inverso, né? Andou mais a meu favor do que contra. Vamos ver quantos dias eu operei aqui. Quantos dias úteis teve esse pregão. 19 dias. Então vamos dividir aqui e fazer uma média. Recebe dividido por 19. Mesma coisa aqui. Tá vendo a diferença? Nesse mês, em média, o meu stop estava por volta de 200 pontos, né? E o trade andava a meu favor 296. Quer dizer, o meu risco retorno aqui estava funcionando bem, pouco mais de 1 para 1, né? Considerando essas métricas. Nesse daqui, vocês podem ver que em média o meu risco retorno estava negativo, tá? Eu estava tomando mais stop longo do que o trade andando no meu mercado. Então, estava aqui bem ruim de time de entrada, tá? Só para vocês entenderem o porquê dessa metrificação. Continuando, né? Como que foi o dia hoje? Considero que eu tinha dormido bem, né? Dormi bem. Mesma coisa, né? Essa semana, como vocês sabem, tá chovendo boa parte da região. E devido a isso, né, o meu trabalho tem sido mais de escritório, o que me permite acompanhar melhor o mercado, tá? Dormi bem essa semana de escritório, sem muitas ocupações, não ocupações no sentido de não ter distração, tá? Mas eu falo assim, não é aquela coisa que te tira totalmente a atenção, você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? E consegui acompanhar o calendário econômico. Eu estou anotando essa questão do calendário econômico recorrente porque eu não tenho hábito, tá? Eu era puro gráfico, então é ideal a gente escrever para lembrar de olhar no próximo dia. Eu tinha calibrado a frequência, sim. Tinha confluência, né? Os indicadores estavam a favor. Risco-retorno, sim, tinha um risco-retorno positivo. Tinha gatilho. Hoje eu vou considerar que não tinha gatilho, tá? Porque não foi um pullback. Não foi um pullback, né? Como eu disse, ele foi uma volta em V. Não teve pavio. E o calendário econômico, sim. Então, no geral, a gente está com a taxa de acerto de 61%. Calibrou a frequência, está bacana. Risco e retorno 81%, quer dizer, 81% dos 2 meses que a gente está fechando. Eu estava com risco e retorno mais de 1 para 1, o que é bacana. Eu até pensei ao longo do tempo em talvez mudar e fazer uns scalpers, mas o único dia que eu fiz ali eu me lasquei. Então voltei a operar uma operação só com risco retorno positivo, né? Trade mais longo. O scalp ele funciona bem, porém eu teria que destravar meu gerenciamento de risco para operar pelo menos 2 a 3 operações no dia, tá? E eu acho que eu ia ficar mais preso no mercado e não tenho tanto tempo assim disponível durante o dia, perfeito? Confluência tá bacana, 97%, né? Isso aqui corresponde aos indicadores. Gatilho também tá bacana, né? Eu estou observando o comportamento do preço e não operando só por gatilho, pelos indicadores. Pullback, aqui talvez eu tenha que melhorar. Não posso reclamar dos resultados, que eu tenho feito bastante trade de pullback, porém ainda tenho um segundo operacional que é o trade de rompimento de máximo ou de mínimo. Alguns deles me estoparam, alguns deles, né,
deram gain, mas eu não tenho como mensurar isso aqui separado, porque eu não dividi os dois separadamente, né? O que é o que. E o calendário econômico a gente está puxando a métrica para cima, né? Eu não comecei no início, como vocês acompanharam, e agora a gente está puxando todo dia, verificando. Então, o índice aqui já está maior de acompanhamento das operações totais. 65% das vezes eu consegui verificar os horários mais líquidos, né? Vamos dizer assim, mais importantes, de data de divulgação de taxa de juros, né, taxa de desemprego, seguro-desemprego dos Estados Unidos, que são importantes. Então, no geral, aqui voltamos a ficar positivo, né, o que é bacana. Mais ou menos aqui, eu acho que 20% que está dando. 20%, 215. Que está acumulado por causa do resultado, né? Então, estou buscando acumulado. Mas 20%. Tá bacana. Então, por mais que eu dê um drawdown fudido aqui nesse mês, se eu tivesse começado aqui melhorzinho, a gente já tava aí por volta de... Deixa eu ver. Só fazer um cálculo aqui, rápido. A gente estaria com... a gente já estaria com 50% da conta, né? Se fosse olhar. Deixa eu apagar aqui. Tô falando besteira, eu acho. Deixa eu apagar aqui. Não, na verdade, o mês de fevereiro é isso aqui. A gente fechou negativo no mês de fevereiro, tá? Tava falando besteira ali pra vocês. A gente fechou negativo em menos R$118. E o mês de janeiro que a gente devolveu uma fatiazinha ali do lucro, tá? Deu uma recuperada aqui no final da reta aqui da última semana, mas já tava falando groselha aqui com vocês. Só para vocês verem, né? A gente comparar aqui, sempre bom comparar. Nessa taxa mensal, a gente mostra aqui o gráfico completo de eficiência. Aqui eu tenho que trocar para mensal. Então, mês de fevereiro, vocês podem ver aqui, ó, 50% de assertividade, 44% de erro, 5,56% zerado. Lembrando que a minha planilha, ela não contabiliza as operações zeradas, tá? Então, soma tudo. Por isso que está dando aqui por volta de 52%, tá bom? Essa operação aqui que é zerada, por exemplo, ela não contabiliza. Vou colocar ali, ó, ela vai subir um pouquinho. Aí chegou próximo aqui dos 50 mais 5%, tá? E aqui, né, 47% negativo, 44%. Ficou próximo, né? Considero assim. E aqui a gente já viu o resultado também de R$118, né? Que fecha ali com a planilha que eu mostrei. Resultado aqui mensal, tá? Na época eu vacilei, podia ter colocado o resultado mensal aqui de cada mês, né? Mas eu não vou alterar isso mais não. Já fiz bastante modificações nessa planilha, tá? Esperar aqui, né, o mês de março. A gente iniciar aí na segunda-feira. Só ver o que vai acontecer, né? Deus abençoando. E vamos para preencher a outra planilha aqui, tá? Como não saiu nota de corretagem, eu vou inferir mais ou menos o valor, perfeito? Desses R$73 aqui, eu vou descontar aqui 50 centavos, vai dar R$72,50. Porém, né? Lembrando que depois eu vou retificar esse valor quando sair a nota de corretagem, que vai dar 1%, quer dizer, mais 73 aqui. Voltar aqui rapidão. Hoje, R$73. Vou pôr R$71 aqui, tá? Mas depois quando sair a nota de corretagem eu pego o valor certinho. Então, esse mês aqui, líquido, né? A gente vai fechar aí menos R$132, tá? Vocês veem aqui pelo Profit é 118, né? Porém tem taxa de emolumentos, taxa de registro, então sempre dá uma aumentada um pouquinho, tá? Aí o que acontece? Como esse mês eu fechei negativo, para o mês de março, vocês vão ver eu jogar esses valores lá, como eu mencionei para vocês, né? Vou criar uma planilha dessa e vou transferir tanto esse valor aqui e esse valor aqui também, tá? Para o próximo mês, como eu disse. Eu fechei o mês negativo, né? Teve alguns dias que eu fechei positivo, então foi recolhido os valores de 1%. Então isso aí pode ser compensado. Vocês vão entender como que funciona o mecanismo agora de
de compensamento dos dias de loss e do imposto de renda retido na fonte, tá? Salvar aqui. Segunda-feira ou terça, não sei qual dia eu vou operar, mas operando eu trago para vocês aí o início do mês de março, tá? Eu acredito que no mais é isso. Vou mostrar aqui para vocês o resultado também, né? Mensal, como eu disse, negativo. E aqui o acumulado de 2026, R$215. Então, eu acredito aí que devido aos custos, né, líquido, a gente deve estar menos. Quando eu olhei a planilha aqui, eu esqueci de levar em conta os custos. Mas já tá bom, como eu disse, né? Como eu disse, vamos ver aqui. Como eu disse, se a gente for olhar a taxa de juros no Brasil, né? Taxa Selic hoje. Ela tá aí por volta de 14,5, né? Março alcançará 12,25, enfim, tá com expectativa de corte, eu imagino, né? Mas não, na verdade, eu acho que tá 15% mensal. 14, enfim. Isso aqui é o ano, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, volto a dizer, a gente tá no risco, é lógico. Aqui você ganha sem ter risco algum, né? Você mexer um dedo. Mas isso aqui dividido por 12, você ganha efetivamente 1,2%, tá? No mês. Então, a gente que pratica o risco, vamos dizer assim, a gente busca retornos maiores, né? Por isso que a gente compra risco, como se diz. Que é o meu caso aqui. Eu pegando aí quase 10, 12%, né, ou mais, descontando as taxas ali, uns 17% em 2 meses, o que vai dar aí uns 8 por mês. Mas é porque esse mês eu operei bem, fui bem mal, né? Poderia ser de mediana melhor. Bom, no mais, eu acredito que é isso. Segunda-feira a gente inicia a massa aí e vamos ver aí como que vai ser o próximo mês. Deus abençoe que a gente tiver aí boa discernimento, né? E conseguir pegar as melhores operações aí, melhores oportunidades do dia para a gente extrair um lucro aí do nosso mini índice, né? Esse mini índice futuro, vou ver isso por aí. Mas a gente se vê no gráfico, pessoal.